Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com Sérgio Davi, que é psicólogo. Vamos falar sobre saúde mental em tempos de isolamento social. Sérgio, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu agradeço o convite, Kate. Estou à disposição. Obrigada. Bom, Sérgio, estamos vivendo aí um tempo, de crise, por conta da pandemia do novo coronavírus. É um tempo de muitas dúvidas, de muitas incertezas, né? A gente sabe que a economia do país ela está extremamente fragilizada e isso impacta diretamente na vida, né, da população. E naturalmente a gente começa a perceber então um aumento aí, né, das queixas por parte Ah, das pessoas, né, com quadros de ansiedade, quadros de depressão. Quer dizer, eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Quer dizer, é perceptível esse aspecto, Sérgio? O que você tem notado nos seus atendimentos? Quais as principais queixas levadas até você, né, que é um profissional, então, especializado aí em conduzir essas pessoas nesse momento? eu tenho feito, como todo mundo, estou aqui no isolamento, né? Então eu transferi os meus atendimentos todos para atendimentos online e percebendo, pelas redes sociais mesmo, que as pessoas estavam manifestando mais angústia, mais desconforto. Eu abri alguns horários para oferecer gratuitamente. Rapidamente esses horários foram preenchidos e esse público, mais especificamente esse público que veio por meio dessa divulgação, tem demonstrado justamente isso. Nem todos têm essa clareza, dessas nomenclaturas, depressão, ansiedade, mas isso tem estado presente. Compulsão alimentar, que é decorrente também dessas crises de ansiedade, e muitas dessas, elas não surgiram agora, talvez tenham sido desencadeadas nesse momento, esse foi o gatilho, essa situação que a gente vive é o gatilho, mas muitas vezes já vem de antes. A pessoa ou já tinha vivido alguns episódios, ou mesmo nunca tinha vivido, mas tinha já uma propensão, e esse então foi o gatilho para que isso acontecesse, e tem sido realmente, conversando até com outros colegas, tem sido realmente uma demanda muito grande. Ansiedade e depressão. Sim, você toca num ponto importante, né, Sérgio? Talvez essas pessoas que estão passando, né, por esse tipo de situação estejam passando justamente porque esse é um momento que acaba potencializando, né, ou evidenciando talvez uma patologia que já de alguma forma já estivesse presente na vida dessa pessoa e que talvez ela não tivesse percebido, né? Até porque tanto um quanto o outro tem, dentre suas causas ali, fatores biológicos, genéticos. Então, são questões que ficam adormecidas às vezes e que em algum momento da vida, dado um gatilho específico, vai aflorar. A gente passa por ansiedades, por preocupações, por dificuldades na vida, para as quais, de alguma maneira, a gente consegue dar vazão, a gente consegue cuidar, consegue resolver, consegue encarar. Outras, por exemplo, uma situação como essa, não tem precedentes. Ninguém esperava, ninguém se preparou para lidar com isso. Não há no registro de memória das pessoas qualquer situação que tenha trazido uma situação como essa para a vida das pessoas, né? Então, realmente, muitas pessoas não têm conseguido lidar. Tem sido um gatilho importante essa Sim, situação, particularmente pelo fato de que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Por quanto tempo ainda permaneceremos assim. exatamente. Você toca num outro aspecto importante, que é a questão biológica, genética, né? Nem sempre os aspectos que a gente tem aí, os desequilíbrios, né, que a gente tem aí nas nossas emoções, os nossos sentimentos, nem sempre ele está ligado a um fato, mas muitas vezes ele pode estar ligado a uma herança genética, né, principalmente pessoas que têm pais, avós, que têm esse quadro de depressão, né, ou que têm uma bipolaridade, enfim. Como tratar isso, Sérgio? Porque quando a gente fala que a gente está passando por uma situação difícil,
a gente consegue conversar sobre aquele assunto, buscar ferramentas para enfrentar aquela situação. Agora, quando a gente fala de uma coisa genética, de algo biológico, uma disfunção biológica, às vezes a pessoa não quer sentir aquilo, mas essa condição genética tem uma força muito grande, né? Nesse tipo Uhum. de caso, a pessoa é obrigada a fazer um tratamento com uso de medicamentos? Quais são as ferramentas que nós temos hoje para trabalhar isso? Kate, o fato de ter ali um elemento genético, por si só, não torna mais grave do que o caso, por exemplo, de depressão, que seja desencadeado por outro fator. O que determina a natureza do tratamento, né, que elementos vão participar desse tratamento, é a intensidade. A gente precisa avaliar a intensidade. Há casos de pessoas que têm depressão há muitos anos, convivem com ela, porque tem ali um nível leve de prejuízo à sua rotina, e vivem bem com ela, bem entre aspas, né? Conseguem não ter impacto nas suas atividades diárias. Porém, existem casos em que a pessoa fica realmente acometida dessas situações. Então, acho que a primeira coisa é procurar por um médico, é buscar um entendimento médico do que está acontecendo. Muitas vezes é preciso que a pessoa entre com uma medicação, né, e essa medicação é que vai dar a condição dela estar num estado minimamente possível de fazer também um trabalho terapêutico, que é fundamental. Qual é ali o papel desse trabalho terapêutico? É ajudar a pessoa a identificar quais são os fatores que podem tê-la levado para essa situação, identificar o que aconteceu ali e fazer um trabalho de ressignificar. O que é esse ressignificar? É você olhar para aquela situação, extraindo dela o caráter traumático, é você dar outro sentido. É como quando você passou por uma situação muito difícil na vida em algum momento, lembra daquilo várias vezes em outros momentos da vida e sempre você fica abatido com aquilo. Em um determinado momento, pode ser porque naturalmente isso aconteceu, porque a terapia te ajudou, você para um dia e fala assim, mas poxa vida, aquilo passou, né? Aquilo não pode ficar mais me preocupando. Não perdeu a importância que tem, está lá guardado no teu inconsciente ou, né, guardado numa caixinha emocional, mas não te afeta mais. Então, um processo terapêutico ajuda a pessoa a ressignificar a situação traumática para que ela não se abata por crises em decorrência dela. Certo. E você, como psicólogo, Sérgio, você indica, então, esse tratamento terapêutico para todas as pessoas? Eu sempre escuto dizer que todo mundo deveria fazer terapia, mas a gente sabe que existem pessoas que têm uma necessidade maior, né? Quer dizer, quando identificar realmente, não, agora é o momento de eu procurar aí um terapeuta, quer dizer, que sinais, né, indicam essa necessidade? Ótima pergunta. Eu acho, antes até de me tornar psicólogo, eu fui paciente. Então, como paciente, né, hoje não mais, mas enfim, como paciente, eu digo para todo mundo, terapia é fantástico e todos deveriam fazer, porque é autoconhecimento. O que faz com que a gente deixe de sofrer com coisas que antes nos angustiavam? Eu brinco que a idade traz para a gente mais coisas do que cabelo branco e ruga. A gente vai olhando para as coisas e falando, poxa, não tem mais importância. Mas a gente pode também aprender a lidar com essas situações por meio do autoconhecimento. A idade faz com que a gente se conheça melhor, porque viveu tantas vezes algumas situações que a gente já sabe como reage diante de situações. Só que eu não preciso esperar envelhecer para começar a ter qualidade de vida. Então, primeiro elemento, de fato, todo mundo deveria fazer terapia. É bom para todo mundo. Agora, pensando em quem de fato precisa de terapia para garantir ou voltar a ter qualidade de vida, eu gosto de dizer o seguinte: qual é o momento de procurar terapia? Todo mundo tem problemas. Todos nós temos problemas. A vida de todo mundo tem problemas. E se os problemas estão na nossa vida, nós devemos ou deveríamos ter
poder de resolver esses problemas, porque eles dizem respeito à nossa vida. São problemas que a gente conhece melhor do que ninguém. Então, nós precisamos ter condição de resolver esses problemas. Quando um problema da vida da gente causa limitação, eu não consigo viver com qualidade, eu tenho sofrimento, aquele problema ele é recorrente e toda vez que vem eu sofro com ele, eu não consigo resolver, limita a minha atuação profissional, meu convívio social, quando eu não dou conta de evitar que este problema seja percebido por outras pessoas, este é o momento de você procurar terapia, para que você aprenda a desenvolver ferramentas para dar conta das questões da sua vida. Por serem da sua vida, ninguém mais do que você tem que ter poder de resolver. É o esperado. O problema todo mundo tem, mas também precisamos ter a solução para eles. Né? Com certeza. E, Sérgio, além do processo terapêutico, né, que outras recomendações, né, você costuma passar, inclusive para os seus pacientes, num momento como esse? Que dicas práticas, né, a gente poderia, então, passar para o nosso telespectador, para que as pessoas possam ter, então, neste momento, ainda que de isolamento social, um pouco mais de qualidade de vida, né? Bom, pensando em qualidade de vida, isso é muito importante. Que bom que a gente está falando sobre ter vida com qualidade. Porque naquela locomotiva em que muitos viviam, de trabalho intenso, às vezes começando muito mais cedo, trabalhando até muito mais tarde, ou tendo várias jornadas, né? Vai para algum lugar fazer alguma atividade antes do trabalho, vai para o trabalho e depois do trabalho tem mais alguma coisa porque vai para a faculdade, estudo. Tudo isso tira a gente do equilíbrio, porque para ter esse espaço para tudo isso, eu deixei de dar espaço para outras coisas que são importantes também para a vida de todo ser humano. Então, dentro desse contexto onde tudo isso precisou parar, eu digo que um bichinho invisível fez com que o urgente pudesse ser adiado, com que o inadiável fosse cancelado. A gente precisou parar com tudo e vir para dentro de casa. Alguns estão trabalhando em home office. Só que agora estão tendo uma overdose do ficar em casa. Então a gente precisa encontrar nesse espaço familiar, nesse espaço doméstico, momentos de atividades que sejam só prazerosas. A gente precisa redescobrir situações que nos tragam prazer, porque a gente está vivendo para o trabalho, vivendo a angústia de não saber quando que isso vai acabar, o medo de ficar de alguma maneira infectado ou infectar a família, muita coisa. Fora as questões de ordem econômica, política, é muita aflição que as pessoas vivem. Tem gente que quando não está em frente de um computador trabalhando, está vendo jornais. Então, primeira coisa, escolha um jornal. Escolha um jornal em que você confie e então você assiste aquele jornal diariamente. Não fique bombardeado por tudo que está acontecendo, porque faz parecer que só está acontecendo isso, né? Que o mundo não tem mais nada além disso. E isso, claro, trouxe uma comoção, mas o restante das atividades da vida continuaram acontecendo. Então a gente precisa se vincular a elas. Primeiro, encontre um jornal que você confie, então você assiste, encontre uma atividade que seja prazerosa para você. Tem gente fazendo exercício em casa, tem gente fazendo aulas de arte, aula de canto online. Procure uma atividade dentro da sua casa. Tem gente que está tirando um tempo para conviver e brincar mais com os filhos, montar quebra-cabeça, fazer alguma atividade durante a qual ele possa não pensar em qualquer outra coisa. Isso é importante para a gente se desvincular. Há momentos em que a gente precisa só se desligar. Isso é fundamental. E quando a gente pensa, por exemplo, num caso de depressão, fazer atividade física é fundamental. Claro que algumas pessoas que estejam talvez em uma situação mais crítica de depressão podem não conseguir, mas dependendo da intensidade é possível que você consiga dar um up, né, no seu ânimo, na sua energia, fazendo atividade física. Exatamente. E o que você diria, Sérgio, para quem está em isolamento total, né? Porque a gente sabe que profissionais da saúde,
os profissionais da segurança pública e de serviços essenciais são as pessoas que estão ali praticamente na linha de frente, né? Então, muitas dessas pessoas estão em isolamento absoluto, e é muito difícil, né? Porque nós somos seres sociais, nascemos para nos relacionarmos, né, com as pessoas, enfim, isso faz bem, né? Ter amigos, conversar, a vida social, ela também cumpre aí um papel importante né, na saúde mental das pessoas. Para esses profissionais, Importante. né, você diria algo em especial? Bom, as recomendações dadas antes servem também para essas pessoas, mas, sobretudo, a gente tem à nossa disposição hoje, mais do que nunca, os meios eletrônicos, não é? A internet está aí para isso. Então, é preciso garantir algum momento de contato com as pessoas que faziam parte da tua convivência por meio desses meios eletrônicos. Tem gente que comemora aniversário por meio, né, da internet, junta todas as pessoas. Então, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o que nesse momento nós temos. Porque se nós ficarmos assim imaginando, estamos vivendo um momento que não tem precedente, que em algum momento vai acabar. Vamos esperar esse momento acabar para tudo voltar a ser como era. Uma coisa que pode ser duro de ouvir. Exatamente como era, nunca mais será. Nunca mais será. Nós estamos próximos de um novo normal. Tem coisas que chegaram que não vão mais embora. Pensa que acabe a pandemia semana que vem. Quem será que vai com tranquilidade, sem lembrar de tudo isso, tomar uma condução, se aglomerar em algum lugar, pegar no apoio de transporte público? O álcool gel vai fazer parte da vida da gente durante muito tempo. Então, tem um quanto de ansiedade que vai ficar presente. Então, tem um novo normal aí. E a gente não pode ficar esperando que tudo passe para a gente voltar para a rotina. Eu quero ver minha família. Ótimo, o melhor é ver e abraçar. Mas enquanto eu não posso, eu vou usar os meios eletrônicos. Eu vou realizar atividades com as pessoas da maneira possível. Eu vou falar mais com as pessoas. Eu vou buscar contato com quem eu não vejo há muito tempo. Pensa, quando você estava na rotina, naquela correria, em função de trabalho, daqueles compromissos inadiáveis, é possível que já naquele momento já tivesse muita gente que você não conseguia ver há tempos. Agora você está impedido de ver. E isso torna a coisa muito mais séria, mais dolorosa. Então, o que, que a gente pode fazer? Inaugurar um novo jeito de viver próximo dessas pessoas. Então vamos usar os meios eletrônicos, aí tem aplicativos que nos permitem falar com grupos de pessoas. Além de tudo aquilo que já foi mencionado, da atividade, de buscar atividade física, atividades prazerosas, contato mais próximo com a família, procure os meios eletrônicos para ter contato com as pessoas que você tem saudade. Exatamente. E Sérgio, ainda falando um pouquinho de depressão, né? A gente sempre ouve dizer que é o mal do século, né? As estatísticas de pessoas com um quadro de depressão, elas são realmente bastante expressivas aqui no Brasil, chama muita atenção, até por isso a gente tem um mês, né? Por exemplo, Janeiro Branco, que é um mês que trata aí da saúde mental, justamente por essa preocupação, né? Que a gente tem com a população. Como que a gente diferencia, então, um quadro de depressão para uma tristeza profunda, por exemplo? Porque é normal a gente sentir tristeza, né? O ser humano sente raiva, sente amor, sente alegria e sente tristeza. Também faz parte aí das nossas emoções, né? E muitas vezes essa tristeza ela acaba sendo muito profunda e pode ser, inclusive, confundida com um quadro, por exemplo, de depressão, né, por fatores externos e também tem o aspecto da genética que você também mencionou. Como a gente difere uma coisa da outra, até para quem está preocupado, será que eu estou em depressão? Às vezes a gente se pergunta, né? Será que eu estou triste ou será que eu estou realmente doente? Às vezes nem a gente sabe identificar isso, até por isso a gente procura um profissional como você, por exemplo. Mas o que a gente poderia dizer para essas pessoas, né, que estão com essa agonia, com essa aflição? O que eu tenho, né? Eu estou ansiosa, eu estou depressiva. Como que é isso? Bom, tristeza, como você falou, é algo que faz parte da vida de todo mundo,
E é importante. É uma emoção primária, é importante. A gente não pode estar alegre o tempo inteiro. A vida tem altos e baixos e, por exemplo, diante de uma situação de perda, é natural que a pessoa fique triste. Então, o que, que caracteriza essa tristeza, ainda que intensa? Ela tem um foco. Né? A tristeza tem uma razão. Ah, perdi alguém, alguém morreu, eu terminei um relacionamento, eu perdi um emprego que eu gostava muito, eu tive uma mudança significativa na vida, né, uma falência, alguma coisa aconteceu que me trouxe esta sensação, essa emoção de tristeza, que pode ser até mais profunda, mas ela tem um motivo e ela vai ter uma duração. Não tem a duração padrão, mas quando a pessoa fica, o que é o comum, né, em média, que uma pessoa teve uma perda, né, um luto, essa pessoa vai ficar 3, 4, 5 meses enlutada, vai ficar mais triste, mas depois a tendência é que ela vá voltando para a vida. Se ela não tiver alguns gatilhos que a tragam de volta desde antes, né? Às vezes uma mãe perdeu um marido e ela gostava muito e ela fica triste, profundamente triste com aquilo, mas ela tem os filhos e ela acaba voltando porque, enfim, tem os filhos para cuidar. Quando que a gente começa a perceber sinais de que tem uma depressão ali? Primeiro, quando existe uma tristeza que não tem causa. Tem uma tristeza, um rebaixamento da energia, uma desesperança. O que é essa desesperança? É, é uma desilusão com relação à vida. É um não esperar nada da vida. Tem momentos que a gente está triste que a gente não tem vontade de fazer nada. A depressão é uma falta de vontade de ter vontade. Né? Então, quando você pensa numa pessoa que... Uma falta de propósito, né? Assim. Falta de propósito, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Então, a pessoa até tinha objetivos. Ela diz assim, poxa, mas vai lá, você tinha seus objetivos, tinha coisas que você gostava de fazer. Ela deixa de ter apego a essas coisas. Ela acha que não vale a pena esforço porque não vai dar em nada. Então, ela não imprime esforço para realizar. Ela não acredita mais. Falta propósito. Aquilo se prolonga por um tempo maior. Aí você tem outros dados. Pode ter um sono excessivo ou uma falta de sono. Você pode ter ganho ou perda acentuada de peso. Você pode ter um aumento do apetite, né? A pessoa come mais ou perde completamente o apetite. Né? Tem esses sentimentos, a perda de prazer nas coisas que antes ela tinha prazer. Porque a gente identifica a tristeza, isso aqui me deixa triste, mas se eu vejo alguma coisa que eu gosto, aquilo me anima, né? Ainda que momentaneamente, porque eu volto para a tristeza, mas quando a pessoa começa a não dar mais sinais de que se alegra com coisas que antes para ela eram tremendamente prazerosas, esses são sintomas. Né? Quando tem um pessimismo acentuado, não, então ela tem uma agitação motora também. Né? A gente sempre avalia um conjunto de sintomas, nunca é um isolado. Né? Mas quando essas coisas, algumas dessas se apresentam, a gente começa a sinalizar aí um possível quadro de depressão. Sim. E aí, nesse caso, precisa procurar ajuda. Você pontuou o aspecto de que, às vezes, a pessoa que está em depressão, ela não tem um motivo, né, específico, mas ela sente aquela tristeza. Porém, Sérgio, uma pessoa que passou por uma situação difícil, de uma perda, enfim, algo que foi significativo na vida dela, a partir de uma tristeza profunda por um fato pontual, pode, então, a pessoa pode desenvolver um quadro de depressão? Pode. Talvez até seja bom esclarecer. A gente pode destacar aqui 4 fatores que podem ser causa de depressão. Um deles é o genético, conforme a gente já falou. Né? Se existe, por exemplo, um dos pais que já apresentou depressão, existe aí, isso dobra a possibilidade dessa pessoa ter depressão mais do que outras. Se tem um avô, avó, então isso pode triplicar a chance dessa pessoa desenvolver uma depressão. Eventos traumáticos,
né? Então tem isso, o pós-traumático. Tem gente, por exemplo, que vive a maternidade, a iminência de se tornar mãe, como um evento traumático, né? A gente tem casos de depressão pós-parto, a questão de perdas significativas por luto, alguém que sofreu uma falência. A gente pode pensar em pessoas que tenham tenham sofrido abuso. Então, alguns eventos específicos podem fazer surgir uma depressão. Mas aí, o que determina se é ou não a depressão? Existe um fato que desencadeou, e a gente precisa avaliar se existe um conjunto de sintomas, não é? O prolongamento desse estado de baixa energia, de tristeza, de reclusão, associado aí a um grupo de sintomas, podem determinar, sim, que se trata de um caso de depressão, e neste caso, com um fator que desencadeou, né? Sim. Desculpa, Falando da me perdoe, eu ansiedade falei de também, né? 4, né? Me perdoe, eu falei de 4. Sim, Então eu falei genético, trauma, né, eventos traumáticos, biológicos, né? Criança, por exemplo, pode ter depressão, mas a partir da puberdade, meninas têm uma tendência maior a ter depressão por conta de questões hormonais, e ao longo da vida também os hormônios podem determinar isso. E se a gente pensar em utilização de drogas, álcool, remédios utilizados para outras patologias, podem também, por efeito colateral, desencadear uma depressão em quem já tem alguma propensão. Agora fechei o ciclo, falei dos 4. certo. Sérgio, nosso tempo passa muito rápido aqui. Eu tenho 3 minutinhos para encerrar o programa. A gente não conseguiu Uhum. abordar, né, todos os É muito aspectos, amplo, mas né? eu acho que em linhas gerais, o básico, pelo menos, a gente conseguiu transmitir aí para o nosso telespectador. Queria que você utilizasse, então, esses minutinhos finais para passar uma mensagem, então, nesse momento, para todas as pessoas, né, que principalmente as que estão vivendo aí uma situação de depressão, um quadro de ansiedade, entre outras patologias. Uhum. Bom, o que é importante dizer? Que nós nunca vivemos algo como o que nós estamos passando atualmente, então muitas das coisas que talvez você esteja sentindo, elas são comuns, são esperadas. A gente pode, de vez em quando, se sentir fraco, impotente por algumas situações, mas é esperado que a gente consiga retomar. Se por um acaso você sente que não está dando conta, é muito corajoso também buscar ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de procurar por um processo terapêutico. Hoje em dia, você encontra esses processos sendo oferecidos online. O Conselho Federal de Psicologia autorizou os psicólogos clínicos todos a atenderem. Então você consegue encontrar, mesmo dentro da sua casa, enquanto isso tudo está acontecendo, você consegue encontrar apoio, que às vezes a gente encontra na família, nesse aconchego, nesse acolhimento, e isso fortalece a gente, e às vezes a gente precisa de uma ajuda maior. Então, o que você está passando pode ser que seja normal, é esperado, mas se tiver muito difícil de lidar, procura ajuda. Sem dúvida, Sérgio. Aproveito também para te parabenizar pelo seu trabalho aí com os atendimentos gratuitos. É um ato muito nobre da Obrigado. sua parte nesse momento aí, né, que a gente está vivendo, e é uma atitude que a gente tem visto realmente muitos profissionais da saúde tomarem nesse momento. É um momento de união, né? As pessoas precisam realmente dar as mãos para que a gente possa, então, enfrentar essa situação da melhor maneira. Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.